E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à disciplina de Introdução à Informática. Eu sou o professor Marcel Rios e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre planilhas eletrônicas. Beleza? Vamos conhecer as principais características, as funções, as fórmulas e a gente vai começar falando aqui a respeito dos principais tipos de planilhas eletrônicas. Então, está aparecendo aqui para vocês, né? O Excel, bastante conhecido do pacote Office da Microsoft, e concorre com esse programa aqui, o LibreOffice Calc, é bastante conhecido também, é uma versão alternativa, software livre, gratuito, tá? Que você pode estar instalando na sua máquina também. E Google Sheets, planilhas eletrônicas do Google, está disponível na sua conta Gmail. Se você tem uma conta Gmail, né, você pode estar acessando a planilha eletrônica do Google, né, e trabalhar de forma compartilhada, com os arquivos salvo em nuvem, através do Google Drive. Então, é uma tecnologia bastante emergente, né? Então, é uma tecnologia que está crescendo muito, né, decorrente das facilidades, né, que a conta Gmail, né, e todo o seu pacote de serviços, de programas que são oferecidos pelo Google, né, é disponibilizado para o usuário. Beleza? Então, os três principais programas de planilha eletrônica são esses daqui. Vamos falar aqui sobre o que é uma planilha eletrônica, né? Então, trata-se de uma folha de cálculo, é bom você tomar nota disso, né? É um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para a realização de cálculos e apresentação de dados. Bom, cada tabela é formada por uma grade composta de linhas e colunas. Muito simples, a gente já consegue imaginar aí como é que é essa planilha, né? Linhas na horizontal, colunas na vertical. E aí a gente tem aqui a definição de célula. Uma célula recebe o nome da coluna, seguido do número da linha. Então, essa aqui é uma regra importante. Então, veja esse trecho aqui da planilha. Eu estou com a planilha aqui aberta. Cada coluna é identificada por uma letra. Letra A representa aqui a primeira coluna, letra B, a segunda, letra C, a terceira, letra D, a quarta coluna e assim por diante. E cada linha é identificada através de um número. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E quando nós selecionamos aqui uma célula, essa aqui especificamente é a célula B3, é a coluna B, linha 3. Então, isso aqui é a célula, tá? É o encontro de uma coluna com uma linha. Bem, temos essa definição aqui. Onde é que fica a identificação? Quando você clica na célula, a identificação dela está aqui. Ó. Identificação da célula ativa. Então, fica aqui a identificação dela. Cabeçalho da linha é também de uma cor diferente, né? Quando você clica nessa célula, aqui o cabeçalho da linha fica azul, né? E aqui a da coluna, a letra B, também uma cor diferente. Essa aqui é a célula que está ativada, que você selecionou. E aqui no cantinho, tem um quadradinho preto, né? É a alça de preenchimento. Para mostrar para vocês qual é a finalidade disso, né? Às vezes, aplicar uma fórmula que está inserida nessa célula para as outras que estão embaixo. Então, que está aqui para o lado. Então, você clica aqui na alça de preenchimento, clica e arrasta para o lado, ele aplica as fórmulas nas colunas ou nas linhas adjacentes. Ok? Então, aqui é o cabeçalho de coluna, então, representado por letras, cabeçalho de linha, representado por números, e assim por diante. Ok? Seleção de células. Então, eu posso selecionar várias células. Clico aqui, ó, em B2, clico e arrasto no meio dela, selecionando de B2 até a coluna C4, que é justamente essa última aqui, ó. Então, ele fica B2, dois pontos, né, que é tipo intervalo de B2 até C4. A identificação da seleção de células feita dessa maneira aqui, tá? Que é o conjunto de células que foram selecionadas. Ok, tudo bem? Seleção de linhas e colunas. Então, se você quiser selecionar toda uma linha, você clica no cabeçalho da linha aqui, ou o cabeçalho da coluna, seleciona todo mundo que está nessa coluna, todas as células dessa coluna, ou ainda todas as células dessa linha. Para você clicar no cabeçalho e selecionar tudo de uma vez. Ao clicar no cabeçalho de uma linha ou de uma coluna, é possível selecionar todos os seus respectivos dados. O que mais? Seleção de toda a planilha. Você pode clicar aqui na interseção, né? Nesse quadradinho de interseção entre os cabeçalhos de linha e os cabeçalhos de coluna. Quando você clica aqui, ele também marca, seleciona toda a planilha, pegando todos os dados
Caso você queira copiar, fazer algum tipo de seleção, pode ser feito dessa maneira, considerando aqui a planilha inteira. Planilhas eletrônicas, mais uma outra forma da gente visualizar, todas elas normalmente têm abas aqui embaixo, tá? Então, dentro de um mesmo arquivo, posso ter várias planilhas, várias folhas de cálculo. Então, aqui é planilha 1, planilha 2, planilha 3. Aqui no caso ele está tipo, separando semana 1, week, né? Semana 1, o que aconteceu na semana 1? Semana 2, semana 3. E aqui eu posso colocar por mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Posso ter o controle de cálculos por mês ou por ano, né? Então vai depender muito da organização que você vai estar fazendo no computador a respeito dos dados, né? Você pretende calcular e gerenciar através de planilhas eletrônicas. Então, aqui a parte das abas é fundamental para você classificar esses dados por períodos. E aqui tem semanas, meses, anos, por turma, né? Então, por categoria. Então, você pode organizar a sua planilha através dessas abas que tem aqui embaixo. A gente já falou que isso aqui é uma coluna, que é célula, né? Essa aqui é uma célula está aqui, né? A1, célula 1, e esse row aqui é de linha. Essa linha e a coluna A aqui. Bem, mais uma forma da gente visualizar aqui também. Aqui tem mais detalhes, né? Então aqui é muito bom para você dar um pause, pausar aqui o nosso vídeo e fazer essas anotações aqui. O que é essa barra de título, né? O nome do arquivo, é na barra de título, fica o nome do arquivo. Barra de menu, menus de ação de operações que você pode estar fazendo na tua barra de funções, então tem a barra de funções que você pode estar utilizando. Essa aqui é muito importante, a barra de fórmulas, onde você insere as fórmulas aqui no campo, né, e pode editar e inserir fórmulas aqui. É só selecionar a célula, você pode visualizar a fórmula que tem dentro daquela célula. Identificação da célula aqui, nós já vimos a parte de identificação, né? A célula ativa aqui é a célula A1, que está aqui. Então, cabeçalho da coluna nós já conhecemos, os cabeçalhos da linha também. Aqui nós temos a planilha, que é a abazinha da planilha 1, planilha 2, 3, e assim a gente pode adicionar mais. A barra de status, né? Qual é a planilha que eu estou usando? É a planilha 1 de 3. Aqui tem o controle de zoom, que você pode aumentar ou diminuir o zoom da sua planilha. E as barras de rolagem para você descer e o descer, ou esquerda e direita também. Pega aqui, fazer a navegação na sua planilha. Tudo bem? Tá? Estamos reconhecendo aqui as principais características de uma planilha eletrônica. Mais uma vez, a parte aqui das abas, né, para você organizar a sua planilha em abas por categoria, né, por períodos, como a gente já falou. Por padrão, são disponibilizadas 3 planilhas eletrônicas, mas você pode mudar de planilha por meio das guias, né? Pode clicar em cada uma das guias. Tem planilha que não vem as 3, vem só uma e você tem esse botãozinho de mais para você adicionar as próximas. As mais antigas normalmente vinham com 3, né? Mas isso tem sido mudado recentemente. Tá? Você pode mudar de planilha das guias ou abas localizadas na parte inferior do programa. Então, um arquivo, pessoal, pode ter várias planilhas. Um arquivo Excel pode ter lá várias folhas de cálculo, né? Várias planilhas dentro de um mesmo arquivo. Bem, ajuste de largura da coluna. Então, para alterar a largura da coluna, ajustando automaticamente o conteúdo, ajuste automático, siga o passo a passo a seguir. Ele pede para que você clique bem nessa divisão dos dois cabeçalhos da coluna, do A e do B, né? Clique duplo aqui na divisão do cabeçalho da coluna, ele vai ajustar no tamanho aqui. Ó. Vai aumentar a largura da coluna, o tamanho exato do texto que tem dentro dela. Vamos então começar a falar de algumas principais fórmulas, né, que a gente pode estar utilizando na planilha eletrônica, que é a primeira é o seguinte, a definição de fórmula. Uma fórmula define como deve ser calculado o valor de uma célula em uma planilha eletrônica. Essa é a definição de fórmula. As planilhas eletrônicas permitem que o usuário defina suas próprias fórmulas. A planilha muitas vezes apresenta algumas fórmulas prontas na definição. Então, tem funções de soma, de multiplicação, função de média, função de condição, tem várias funções já prontas dentro de uma planilha eletrônica. Mas se você precisar elaborar uma específica,
né, ou fazer alguma fórmula na mão, você quer ter, você pode também estar construindo essa fórmula dentro de uma planilha eletrônica. Isso que é o mais legal. Deve-se inserir o sinal de igual nas células para se elaborar uma fórmula. É dica, então, normalmente você coloca o sinal de igual para informar que naquela célula você vai estar inserindo uma fórmula matemática, aí não um conteúdo textual normal. O sinal de igual é o que identifica, é o que dá o sinal para a planilha eletrônica de que o conteúdo que você está colocando naquela célula se trata de uma fórmula. Vai ter que fazer ali uma operação matemática específica de tudo que você colocou ali depois do sinal de. Observe esta planilha de compras. Então, a gente tem aqui na planilha de compras o nome do produto, o valor desse produto. Tem aqui um televisor de R$ 2.500, cadeira de R$ 1.900, micro-ondas de R$ 450 e um notebook de R$ 1.985. Bom, e o valor total está em branco. Em branco aqui, eu quero colocar uma fórmula para fazer esse somatório aqui, todos esses produtos, ao invés de fazer manualmente e depois digitar aqui dentro. Então, como é que a gente pode estar inserindo? Então, a célula B6, que é justamente aqui, né? Está marcado em vermelho, deve receber a seguinte fórmula: B2 mais B3 mais B4 mais B5. Soma de cada uma dessas células, coloca aqui dentro. Perceba que ele vai pegando uma a uma, do que tem B2, essa aqui, tem B3, B4, e vai somando uma a uma. Claro que ele faz isso de forma automática, né, e mostra o resultado para a gente. Qual é a vantagem de você adotar uma fórmula? Pode atualizar depois o valor desses produtos e automaticamente o resultado final vai ser atualizado também. Mas perceba que é muito manual, né? Você tem que ir marcando cada uma das células. Já se tiver 50 produtos, 100 produtos para fazer a marcação de cada uma das células, então a gente tem uma outra maneira de a gente fazer um intervalo maior, né? Que é utilizando dois pontos. Dessa maneira a gente pode utilizar essa fórmula aqui de cima, pode ser substituída pela função soma. Eu coloco o sinal de igual para dizer que é uma fórmula, utiliza aqui a função já pronta, soma, eu coloco, ó, vai ser de B2, o valor do televisor, dois pontos, com até, né? Até B5 é o valor aqui do notebook. B2 até B5, ele vai somar esse intervalo todo e vai colocar aqui dentro. Bem, então essa é outra maneira da gente fazer a fórmula. Vamos observar esta planilha de gastos mensais. Tem aqui a planilha do mês, né? O mês de março, mês de setembro, mês de abril e mês de novembro. Percebo que não está na ordem cronológica, né? E no mês de março eu gastei R$ 2.500, no mês de setembro R$ 1.900, em abril 450 apenas, em novembro 1.980. Eu quero o total, somar aqui o total do primeiro semestre, dos meses que compõem o primeiro semestre. Então, desses 4 meses que tem aqui, ó, março, setembro, abril e novembro, do primeiro semestre eu só tenho março e abril. Setembro e novembro são do segundo semestre, concorda, né? Então, como é que eu faço para gerar um somatório que vai pegar somente março e depois pegar o valor de abril? A primeira maneira é, na célula B6, que deve-se receber a seguinte forma: sinal de igual, que é o que indica a forma, P2, P2, ou seja, esse valor aqui do mês de março, mais P4, que é o de abril. Então, aqui eu construí uma forma de soma desses meses do primeiro semestre. Tá simples, tranquilo. Mas aí tem uma outra maneira também. Pode pegar aqui. Pode ser substituída pela essa fórmula aqui, ou pela essa função, né? Aqui é uma fórmula que a gente fez na mão, e aqui é uma função pronta, que é a função soma. Ela vai somar o que tem no B2 de março, e aí o ponto e vírgula, funciona como se fosse um E, B2 e B4. Ele vai somar o valor que tem na célula B2 e o valor que tem na célula B4. Então anotem essa diferença, que quando é ponto e vírgula se trata de um E, quando é dois pontos,
se fosse um até, ele pega todo aquele intervalo, né? Que nem nós vimos no slide anterior. Ok? Beleza? Seguindo aqui na fórmula de média, vamos gerar uma média aqui. Observe esta planilha de notas. Então, aqui tem o Jonas Mota. Então, qual é a média dele? 4 médias. Como é que a gente faz o cálculo da média? Hein? Somar, né? Cada uma nota 60, mais 80, mais 40, mais 50, dividir pela quantidade de bimestre. Nesse caso aqui, né? A quantidade de bimestre. 4. Então, vou pegar a soma dessas 4 notas e dividir por 4 bimestres. Esse exemplo aqui. Ok? A célula BC, então, deve receber a seguinte fórmula. A fórmula sinal de igual, para começar a fórmula, entre parênteses, pessoal, B2, que está aqui, mais B3, mais B4 e mais B5, fecha parênteses, porque o parênteses é para garantir que a soma aconteça primeiro, né, e depois que é feita a soma, se divide por 4. Se você esquecer do parênteses, pela ordem de precedência, né, tem que ter a primeira divisão e depois a soma, e aí vai dar errado o seu cálculo. Beleza? Então, essa aqui é uma fórmula, mas que pode ser substituída também pela função de média. Então, igual média. E aí eu digo assim, ó, nessa função de média, eu quero que você calcule aí a média desse intervalo aqui, de B2, então, B2 até o B5. Vai pegar a média também desse intervalo aqui. E aí vai gerar o cálculo da média. Beleza? Então, duas maneiras de você construir. Uma através de uma fórmula e o outro através de uma função pronta, a função média. Tá bem simples aí para vocês. Vamos entrar agora aqui na reta final, onde a gente vai falar da fórmula condicional. A condicional é bastante utilizada para a gente verificar se um determinado valor está no intervalo esperado. Nesse caso aqui, nós temos uma coluna de alunos, coluna de notas e uma situação. Essa situação aqui, vamos imaginar que ele vai considerar se a nota de cada um desses alunos é uma nota pronta, está pronta para aprovação. Ele já atingiu a média para aprovação, né? Então, se ele atingir 60, escrever aprovado na situação do aluno. Se não atingiu 60, se é menor do que 60, escreve aqui reprovado. Né? Então, como é que a gente pode construir essa fórmula condicional aí para a gente? Então, na célula C2, que é a primeira célula aqui da primeiro aluno, né, relacionado à situação do aluno Fábio, deve inserir a fórmula se, sinal de igual, se, parênteses aqui, vem B2, justamente aqui a nota do Fábio, em B2 está a nota dele, 60. É menor que 60? 60 é menor que 60? E aí? Não, né? Não, não é. Se fosse menor que 60, ele ia escrever reprovado. Como não é menor que 60, então ele escreve aprovado. Só? Entenderam a lógica? Em outras palavras, se o teste lógico é esse aqui, ó, em B2 for menor que 60, se isso for verdade, vai escrever o valor que está aqui. O valor, se for verdadeiro, no nosso caso aqui é reprovado. Se esse teste aqui for verdadeiro, ele vai escrever esse primeiro texto aqui. Porém, se esse teste aqui der falso, vai escrever o segundo texto. Bem, então a gente está fazendo uma verificação aqui. Se tem na célula B2, que é a nota do Fábio, for menor que 60, ele escreve aqui reprovado, porque se a nota dele está menor que 60, então ele está reprovado. Não, se não for menor que 60, está aprovado. Beleza? A partir do momento que você aplica a fórmula nessa célula aqui, basta você clicar aqui no cantinho, naquela alça de preenchimento que nós vimos logo no início da aula, né? Clica na alça de preenchimento, clique, arraste e aplica para os demais. E aí ele faz a aplicação dessa fórmula automaticamente para as próximas linhas, verificando as respectivas notas de cada aluno e dizendo se ele está aprovado ou reprovado. Ok? Tudo bem? Depois de aplicada a fórmula na célula C2, basta clicar no canto inferior direito e arrastar para aplicar a fórmula nas demais células. Vamos falar isso. Bem,
Fechamos então essa parte. Aqui tem um exemplo, olha, cópia de conteúdo. Tem aqui esse texto aqui dentro. Vamos supor, se ele tem uma fórmula na célula A1 e quero aplicar ela para as demais, na alça de preenchimento e arrasto. Ele replica essa fórmula considerando as próximas células. Tá? E você vai ficar criando isso linha a linha. Faz sentido, né? Ok? E aí, às vezes, até para gerar uma listagem, você colocou o número 1, que é na alça de preenchimento e arrasta, ele sai acrescentando a próxima sequência de números. Aí tem duas maneiras, ou ele repete o 1 para todas as outras, né? Ou ele sai criando a sequência aqui em ordem crescente. Você pode utilizar o shift, faz um teste aí, coloca o número 1, e aí na alça de preenchimento você clica e arrasta. Tá? Faz esse primeiro teste. Depois você coloca o número 1, seleciona a célula onde tem o número 1 e segura o shift no teclado, clica na alça de preenchimento e arrasta também para você ver a diferença. Um, um dos testes vai gerar todo o número 1 para baixo, o outro ele vai gerar esse aqui, ó, em ordem crescente. Bom, esse aqui traz para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, foi bastante introdutória, né, a respeito de planilhas eletrônicas. Tem mais conteúdo aí no ambiente virtual e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá, tchau!